Olhar o Porto é um prazer sentido, único. Nas palavras de Hélder Pacheco, esta cidade está cheia de emoções. A zona histórica do Porto apresenta-se hoje quase intocável na beleza da diversidade das suas construções. O Porto convida. É uma cidade de magias, de desejos ocultos. Para o Porto se revelar, não é tarefa fácil. É necessário percorrê-la como de um corpo se tratasse e depois estar atento a que as pedras falem. Então acontece a cidade. A beleza do Porto afirma-se um pouco por toda a parte. Na sobriedade e grandeza das suas construções monumentais, nos materiais, a cor e força dos granitos, na rebeldia e mistérios das suas águas de tantos nevoeiros, nos seus jardins de sabor romântico, nas suas casas nostálgicas, no encontro com o Atlântico, na Foz, ao fim do dia. Nas noites iluminadas. O Porto provoca paixões antigas, de muitos anos. De resto, o Porto foi sempre muito admirado. Mas, claro, antigamente vivia-se com dificuldades. Andei aqui nestes bairros a atravessar para lá de lá, assim por Reis da Reis, por aqui fora e tal. Mas hoje o Porto está mais explorado, mais bonito. O Porto mudou. Cioso das suas memórias, orgulhoso guardião da liberdade, liberdade que é símbolo da invicta e nobre cidade, o Porto entrou decididamente num processo de transformação e modernização desencadeado nos últimos anos. Na sede do município, um homem preside aos destinos da cidade. É Fernando Gomes, alguém que o Porto bem conhece. Prosseguindo o objetivo de afirmar o Porto como uma metrópole europeia de média dimensão, o município, não escamoteando as carências ainda sentidas em alguns setores, intervém a vários níveis nas transformações operadas na cidade. Na renovação de dezenas de ruas e avenidas. Na construção de novas vias e nós de acesso que permitirão que a circulação automóvel no Porto se processe com outra fluidez. Na via de cintura interna como eixo estruturante da cidade. Na construção de novos parques de estacionamento. No projeto do metropolitano, obra indispensável para assegurar um bom serviço de transportes públicos. No reordenamento da circulação automóvel, nomeadamente na Rotunda da Boa Vista. A Rotunda estava a atingir um ponto de saturação absolutamente inultrapassável. Chegou ao máximo que era possível e, portanto, era preciso encontrar soluções alternativas com alguma rapidez. E agora os técnicos franceses que estudaram o sistema de gestão centralizada de tráfego apontaram exatamente no sentido em que não só a Câmara como a Faculdade de Engenharia tinham apontado, ou seja, fazer todos os circuitos possíveis sem utilizar a rotunda. A construção de viadutos e túneis é indispensável, facilitando as entradas e saídas da cidade, como no caso do viaduto Domingos Sequeira. Esta obra, estamos a dar alguma importância à abertura deste eixo, porque ela é paradigmática em dois aspectos. O primeiro aspecto é uma daquelas em que toda a gente falava e nunca se fazia. Há 30 anos que a abertura desta rua estava prevista no Plano Zero.
é mais uma daquelas coisas de que tanto se fala na cidade, mas nunca ninguém as realiza. Em segundo lugar, não é apenas uma nova acessibilidade da cidade, é um espaço urbano tratado como tal. E esta preocupação tem presidido a todas as obras que estamos a fazer. E, sobretudo, foram realojadas 36 famílias de casas que estavam degradadas e que muitas vezes não eram propriamente habitação. Não eram propriamente habitação dos seus moradores. Esses espaços foram completamente tratados e foi possível, priorizando, como tínhamos dito há uns anos, que uma das primeiras prioridades em termos de realojamentos era exatamente as obras essenciais para a cidade, via de cintura interna e eixos estruturantes, e tudo isto se tem vindo a cumprir. Estou muito contente por a minha casa estar onde estou. Sim, senhor. Estive aqui 56 anos, mas não tenho saudade. E foi para melhor, para escolar, porque era uma ilha desgraçada, não é? Era. A eliminação progressiva de núcleos de barracas e ilhas degradadas é outro objetivo do município. Um pouco por toda a parte, crescem novas construções. Espaços residenciais integrando 3.000 novos fogos. Santa Luzia. Condominhas. Pasteleira. São exemplos desse objetivo, procurando conjugar a qualidade urbanística e ambiental. Também as cooperativas de habitação contribuíram poderosamente para que o Porto desse o tão ambicionado salto em frente neste setor, fundamental para uma cidade que pretende ter um papel de preponderância à escala nacional e europeia no final deste século. O Porto é uma cidade dinâmica. O município incentiva a prática do desporto. Para tal, apoia as associações e clubes apostados na prática desportiva. Como se sabe, fizemos em tempos um levantamento daquilo que, na perspectiva do utilizador, quereriam os cidadãos do Porto. Em primeiro lugar, apareceu a prática e a utilização de recintos de ténis. Em segundo lugar, os recintos ou equipamentos para a natação. E em terceiro lugar, para o futebol. E é por esta ordem que nós temos estado a procurar resolver os problemas da cidade em matéria de equipamentos desportivos. Sabe-se também os apoios que temos dado às instituições da cidade, nomeadamente o Nuno Álvares, nomeadamente o Ténis Clube do Porto, o Vigorosa, o Clube da Foz, a própria Associação de Ténis para a melhoria dos seus equipamentos e agora chegou a vez da natação. No mundo do desporto, o Porto é uma cidade prestigiada. Prestigiada por quem a tem no coração. Porto é o sítio onde eu nasci, onde cresci e onde vivo e continuarei. Das minhas ausências, por motivos profissionais, aprendi a gostar cada vez mais do Porto, por causa das suas qualidades e belezas, que são o rio, o mar e principalmente as nossas gentes. Reconhecido por tantas vitórias obtidas, o município atribuiu o seu nome ao melhor pavilhão desportivo do país, o pavilhão Rosa Mota. O desporto e a cidade estão indissoluvelmente ligados. A cidade do Porto, para mim, é uma das cidades mais belas da Europa. É uma cidade acolhedora, uma cidade familiar, uma cidade que nestes últimos anos tem tido uma transformação em vários setores, uma cidade de trabalho, uma cidade do povo, uma cidade que dá gosto de viver. A cidade orgulha-se do seu maior clube, o Futebol Clube do Porto, que tantos momentos de glória lhe trouxe. Porto é a minha cidade. Nasci em Campanhã, bem no coração do Porto, e foi ainda no coração do Porto que cresci, me fui realizando e conheci êxitos. Do binómio Porto-Cidade, Porto-Clube, uma simbiose que ao longo dos tempos se foi acentuando, guardo recordações inesquecíveis. O Boa Vista Futebol Clube começa a sua ascensão de forma segura no mundo do futebol europeu. O Salgueiros é outro clube de futebol da cidade. O seu passado prestigia-o e um futuro mais ambicioso está no seu horizonte.
Dá-se hoje particular relevo à animação cultural. O prestígio granjeado internacionalmente por personalidades como Eugênio de Andrade é motivo de orgulho para a cidade. Curiosamente, enquanto pessoas nascidas no Porto saem do Porto para Lisboa, por exemplo, eu justamente venho de Lisboa e acabo por ficar no Porto. Hoje, o Porto parece-me realmente a minha cidade, isto é, o Porto acabou por despertar em mim um amor que está patente, por exemplo, no livro que justamente acabo de oferecer ao Sr. Presidente da Câmara. O Porto é hoje uma cidade com uma importância enorme na minha vida, do qual já não me vou separar e onde acabarei certamente por morrer. Numa época de grandes transformações, é, pois, tarefa fundamental desenvolver e apoiar as diversas vertentes culturais, garantindo a identidade da cidade e dos seus valores tradicionais, preparando o futuro. O Porto foi, nas últimas décadas, uma cidade adiada. Mas, de facto, nestes últimos anos, para ser mais preciso, nesses últimos 4 anos, houve uma grande evolução na nossa cidade. Esta cidade já foi Expo Universal e há de voltar a sê-lo. Esta cidade há de ser um dia uma grande capital de cultura europeia. O ensino é outra área a que este município tem vindo a dar resposta. A formação escolar e o ensino universitário são etapas essenciais para a caminhada do Porto rumo ao futuro. A construção de novas escolas municipais revela um grande avanço neste setor. Temos 70 escolas na cidade. 70 escolas que somam 518 salas de aula. Fizemos uma enorme recuperação ao longo de todos estes 3 anos e meio. Gastamos em recuperação 590 mil contos. Ou seja, nós gastamos mais de 1000 contos em cada sala de aula para as podermos recuperar. Nós gastamos em escolas novas 520 mil contos. Em jardins de infância, porque é daí que se começa, 240 mil contos. E criámos 9 cantinas. Equipámos todas as escolas da cidade e gastámos em mobiliário e material didático 330 mil contos. Mas estes 2 milhões e 100 mil contos, mais os 145 mil contos de apoio aos carenciados, portanto cerca de 2 milhões e 300 mil contos, nós consideramos um dos investimentos mais reprodutivos que podemos fazer pela cidade. No momento em que se faz na cidade do Porto um esforço tremendo para a construção de novos equipamentos no domínio do universitário, se temos o primário, se temos o básico, se vamos ter dentro de pouco tempo o universitário, que possamos ter o secundário com boas e dignas instalações, são os meus votos. O ensino universitário, em transformação e expansão, é uma das apostas da cidade.